chegando aqui no terceiro bloco. Gente, foi feita uma pergunta e da Clarinha. A Clarinha perguntou e aí ele vai responder para você, o Kaique. A pergunta é: o que faz o Caleb? E o que, que é o Caleb? Se o Caleb faz acampamentos. Então, quem faz acampamento são os desbravadores, não é Isso. isso? Explica aí, Kaique, melhor o que é o Caleb, qual a diferença do Caleb para os desbravadores. E se todo desbravador pode ser um Caleb. A outra pergunta é para quem não é adventista, isso é Uhum. bem interessante. Para quem não é adventista, pode ser um desbravador, pode ser um Caleb? Vamos lá. Primeiramente, como vocês perguntaram, a missão Caleb. O que é essa missão Caleb? A gente tem um exemplo de Cristo, que ele veio à Terra e ele veio sempre ajudar as pessoas. Então, a gente tenta sempre ajudar as pessoas. A gente fez, por exemplo, uma feira de saúde para a comunidade. A comunidade ali, muito carente, é uma comunidade onde é largada totalmente, assim, à beira da sociedade, como é dito. É, Então, é no pós-balsa do Riacho Grande. E ali, a partir da balsa, já é tudo estrada de terra. certo. Tem um trecho de asfalto, na verdade, e depois ali, mas muito boa parte ali, Sim. é tudo estrada de terra. Só o início ali pra dizer, ah, olha, é É estrada de bonito, asfalto, é. né? Aham. Mas o resto tudo é terra. A gente encontrava casas ali, normalmente a gente vê aqui sobrados, casas normais, assim, alvenaria e tal. Lá não, a gente encontrava casas feitas com madeiras encostadas, assim, uma na outra, é, a ponto de cair ali e causando perigo para as pessoas. Casas feitas até de papelão que a gente encontrou Gente, ali. papelão é complicado, né? Muitas vezes a Aham, gente diz, ah, casa de madeira, mas tinha até de papelão. Aí a gente diz aham, assim, como isso? Teve. A gente foi visitar um pouquinho antes para saber como é que era a realidade dali. A gente fez certo, uma visita, tinha uma família que tinha 5 filhos, a moça tinha 5 filhos. certo. E ela só tinha meio saco de arroz em casa. E, Não tinha tipo, não mais tinha nem nada. cama. Não tinha Era, tipo, cama, colchão, assim, no chão. fogão, Aham. nada, nada, nada. Só esse meio pacote de arroz. É uma realidade que você não imagina que o Brasil tem, né? Porque, por exemplo, aqui em São Caetano, gente, São Caetano do Sul, ele é um bairro. Na verdade, você pode considerar São Caetano do Sul como um bairro de tão pequeno. A gente está falando de 15 quilômetros quadrados. Então, aqui em São Caetano, o pessoal tem é, é muito bem assistido Uhum. pela prefeitura, pelo assistencialismo. Então, você não vê essa realidade aqui. E a impressão que dá, e mesmo para nós que estamos aqui no centro de São Paulo, vou falar São Paulo, Santo André, São Bernardo, para a gente que convive aqui no centro, você não consegue imaginar que a fome está do nosso lado, Sim. né? Exato. Porque pelo que você comentou aqui, dessa senhora aqui, Sim. né, que ela veio pedir comida É um bom ponto. A gente estava para fazendo a vocês, feira de né? saúde, como eu disse, para a comunidade, todas as especialidades médicas, assim, até oftalmo, tinha tudo. E essa moça chegou assim, nossa, cortou meu coração o que ela falou. Que É, ela pegou e chegou pra mim e falou assim, por acaso você tinha um pouquinho de alimento só pra eu fazer pros meus filhos pro almoço? Isso era 11 horas da manhã. Daí, é, tipo, provavelmente eles não tiveram café da manhã. Provavelmente no dia anterior eles não tinham comido nada. E ela chegou pra mim e perguntou, por acaso se tem alguma coisa só pra eu fazer pro almoço pros meus filhos? Aquilo ali me então, porque detonou. é uma realidade que nós não estamos Uhum. acostumados, né? A gente Sim. vê na televisão, a gente vê na África, Uhum. mas você falar aqui no Brasil, né? Aqui em São E Paulo, do né? lado da Do gente, né? lado da gente, como pode São ser? Bernardo, né? Então, Que É, faz parte agora aqui do ABC, né? Que nem esse de São Caetano, exato, Santo André, é em São Bernardo, que é bem exato, pertinho que é daqui. bem na, pertinho, você não imagina essa é. realidade, E né? nessa feira de saúde, eu fui como... Eu tava como fotógrafa, né? Tava fazendo as fotos e tava atendendo as pessoas, né? Levando elas até os estantes. Só que nesse meio tempo, eu tromei com 4 pessoas que estavam quase desmaiando, que elas não tinham comido, tipo, desde o café da manhã do dia anterior. Então, assim, foi uma realidade que... E era, tipo, domingo, a gente tinha chegado na quinta e conhecer essa gente domingo. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai encontrar em 10 dias, né? E muitos desses Porque, tinham vários filhos, tipo, sim, adultos, homens, mulheres, tinham filhos ali, a gente vê que na Alice estava quase desmaiando e
tipo, tinham filhos ainda para dar alimento para e dar não tinham alimento, nada. né? E assim, para quem está nos ouvindo e falar assim, nossa, mas também, para que tanto filhos? Gente, vamos falar que você tem uma questão da cultura. A cultura que eu quero dizer é a cultura do homem. Uma coisa é Sim. você pegar um homem que tem consciência, outra coisa é você pegar um homem machista, que tem aquela cultura lá de trás, que jamais vai usar um Exato. preservativo, jamais vai. Então, é uma outra realidade, Como se a mulher fosse né? um E não. objeto em meio à sociedade. Exatamente. E É uma nesses. outra realidade. Não dá para julgar, Uhum. né? Não dá para julgar. Então, antes que quem esteja aí do lado venha criticar, nossa, por que tantos filhos? É uma questão política também. É uma questão religiosa também por trás, você tem Uhum. essa questão. Então, a questão que eles estão falando é da pobreza, né? Talvez se, Sim. se esse pessoal tivesse incentivo ao estudo, talvez tivesse uma outra abordagem, né? Não estaremos vivendo Uhum. essa realidade. Aliás, se nosso país não tivesse tanta corrupção, a nossa realidade seria outra. Com certeza. Mas, enfim, tá aqui, a gente está falando com jovens aqui, que foram Sim. fazer um trabalho maravilhoso e vieram aí também chocados com essa realidade, né? Sim. Uhum. E você, Gabriel, algo que te chocou, que te impactou? Acho que algo que me chocou foi realmente ver as pessoas assim, nessa situação, porque a gente não imagina, como você falou, é algo aqui perto, é a realidade. A gente olha e vê como que, tipo, o ser humano não pensa um no outro, sabe? Todo mundo tem um orgulho de olhar só em você mesmo e não prestar atenção nas outras pessoas. E são essas pessoas que têm que ser o nosso alvo. Porque são pessoas que nem ela falou que não tinham o que comer no almoço para as crianças. Eu acho que isso foi o que me chocou muito. O estado que essas pessoas estavam, onde moravam, não tinha nada para comer. Eu acho que foi isso que me chocou muito. E puxando essa questão que você tinha perguntado dos bravadores, a gente usa muito isso, porque como eu disse, tem várias especialidades que puxam, por exemplo, a medicina. Muitas aqui que eu Certo. tenho, por exemplo, primeiros socorros básicos, intermediário. Então, a gente usa muito isso, porque a gente está numa comunidade em que a gente tem que usar o que a gente tem ali. Habilidades Aham. manuais, por exemplo, ou como eu disse de medicina, a gente pode fazer os primeiros socorros, que tinha muita gente que a gente presenciou 2 pessoas passando mal, que passaram muito mal, mas tiveram várias outras pessoas que passaram mal de um pouco mais leve, assim, né? Essas 2 foram um pouco mais pesadas, assim, o que aconteceu. Mas, por exemplo, a gente pode usar em muitas situações isso, para salvar muitas vidas ali. Sim. E a gente, em várias questões, outras missões, outras coisas que a gente faz, assim, por fora, que é da igreja também, a gente usa, que nem os bravadores ensinam a fazer nós e amarras. A gente consegue montar casas, a gente consegue fazer móveis, a A gente gente consegue conseguiu fazer fazer... nosso varal lá. É, Nosso varal foi feito pelo nosso desbravador Kaique. Então, a gente sempre usa esses ensinamentos, que não são ensinamentos, coisas que a gente nunca vai usar. São coisas que a gente usa muito na nossa vida. E também que a gente pode ajudar também as outras pessoas. Exatamente. E os desbravadores, vocês acampam também, faz trabalho de Sim. acampamento, Sim. né? Inclusive- Monta barraca, desmonta a Inclusive, lá no barraca. Caleb a gente acampou lá. Os meninos É. dormiram Os meninos ficaram 10 lá de dias. fora. Ah, 10 sério? dias. Como a gente disse lá, a comunidade não tinha uma grande estrutura. Então, a estrutura que a gente encontrou ali foi uma chácara, mas também não tinha muito espaço ali. E daí, o único espaço que deu foi para que as meninas pudessem dormir. As E daí meninas dormiram tinha bem, um né? espaço fechado também, mas daria pra gente usar, mas que a gente teve que usar para as crianças. Aí deram a possibilidade, ou vocês dormem do lado de dentro. Se vocês dormirem do lado de dentro, as crianças não vão poder fazer a atividade e brincar aqui do lado de dentro. Aí a gente teve que optar por dormir do lado de fora É. mesmo. A gente dormiu esses 10 dias que tava muito frio. Assim, eu não sinto frio. Assim, eu sou muito calorento, mas estava muito, muito, Gente, muito tem frio. feito muito frio. E a gente Uma dormiu noite. esses dias
todos os 10 dias em barraca. Teve uma noite que dormiu eu, o Kaique, o Davi e o vegano. A gente dormiu os 4 agarrados. E eu fiquei com frio ainda aquela noite. E era uma barraca pra 2, a gente juntou. Porque o cara é humano ali junto, né? Então a gente pegou a gente dormiu esses dias ali na barraca. Mas também a gente já aprendeu, né? A gente já tinha feito muitos acampamentos, campuris. Então a gente já sabe fazer essas coisas. Como você disse, também dá um pouquinho de trabalho, né? Ter que montar a barraca e também ter que usar durante dias, por exemplo. Por exemplo, quando a gente tomar banho à noite. Aí vai tomar banho à noite, tem que ir lá no frio. Aí você vai, pega essas roupas, que normalmente tá dentro de casa. Pega a roupa, vai pro banheiro, toma banho, se veste e volta pro quarto. Não, a gente tinha que pegar a roupa na barraca. A barraca, normalmente, por causa do sereno, tava molhada. Aí molhava a gente que tava frio. Aí a gente pegava a roupa, ia pro banheiro tomar banho, daí a gente tinha que sair pra fora e ir até a barraca pra poder ir dormir. E metade desse Caleb, a gente ficou dividindo os banheiros, por causa que o banheiro das meninas, o chuveiro queimou 2 vezes. Nossa! Então, era demorado, a gente tava cansado, aí a gente falou, não, deixa as meninas tomarem banho primeiro, que depois a gente toma. Aí a gente deixou, né, mas foi muito da hora. Mas é tudo lembranças que Sim. fica, Com né? certeza. Com certeza. E assim, cada dificuldade faz com que se apegue mais em Deus, né? Cada Exato. Com dificuldade. certeza. Por exemplo, teve uma vez que aconteceu, já aconteceu em Calebs anteriores, de acabar a água. E esse ano também. Além do chuveiro queimar, a gente queimou 2 vezes o chuveiro. E ainda depois deu um problema na instalação de energia. Tipo, tava tudo ok até a gente chegar ali e deu isso. E acabou a água. Só que daí, tipo, foi uma coisa ali, como a Sofia disse, que a gente tava vendo um grande conflito ali, né? Entre o bem e o mal que a gente via. É verdade, gente. Que a gente pegou e disse assim, ué, tá sem água. E, tá, tudo bem, pode ter acabado na rua, tudo certo. A gente foi do lado de fora, o vizinho tava usando a mangueira com água da rua, lavando o carro normal, assim. A gente disse, como assim? A gente foi até a caixa d'água, subiu nas caixas d'água, abriu tudo, tava vazio as caixas d'água, não tinha nada de água, nada. E daí a gente ia lá na frente e o cara tava lavando o carro com a mangueira. A gente disse, como pode acontecer uma coisa dessa? E a gente orou e Deus proveu. Porque o mal pode tentar nos derrubar, tentar acabar com a nossa missão, com os planos de Deus. Mas com certeza nosso Deus é muito maior do que tudo isso. Com Então, certeza. a gente não tinha água ali pra fazer as coisas. Aí daqui a pouco chegava uma visita ali e dizia, eu trouxe água pra vocês, um galão de 20 litros de água. Aí daqui a pouco chegava mais gente, eu trouxe água pra vocês. É o carinho, né? Isso foi na manhã, né, que acabou a água. Sim. Acabou a água na manhã e de madrugada que a água voltou. Nossa. Foi de madrugada, não foi no mesmo dia. Os últimos 5 dias ficou meio que sem água. Aí depois a gente descobriu ali que tinha alguns probleminhas, assim, mas também, tipo, a gente viu que o mal tava agindo ali, né? Pra que a gente Sem não dúvida, pudesse... sem dúvida. Agora a pergunta quem não é adventista e querendo participar dos desbravadores, tudo bem? Com certeza. Tanto que grande parte do clube não é adventista. Aí, tá vendo, gente? Um recadinho aí pra vocês. Se É, você já- quer participar, participe. Já é um convite, né? Pra Já é um vocês que não são convite. desbravadores, que não são adventistas também, venham participar, porque é uma coisa muito legal. A gente pode conviver assim entre amigos, formar uma família e viver momentos inesquecíveis. E não precisa ser adventista, a gente tá aqui, é um projeto que abrange toda e qualquer pessoa. Como a gente disse, estamos aqui, é um grande convite para vocês. Exatamente. E, gente, os aventureiros também. Mães, pais, independente da sua denominação religiosa, procure uma igreja adventista que tenha o clube, porque não são todas as igrejas que têm o clube. Aqui em São Caetano nós temos, em Santo André, na Central também tem. Então, procure, se informe, leve. Seu filho vai adorar. Principalmente os aventureiros. Com certeza. Sim. Então, gente, por quê? Porque é uma aventura, é uma festa, eles amam e tem pessoas de muita responsabilidade para cuidar dos seus filhos. E é assim, é sementinha que é plantado. Então, pais, você tem a obrigação de plantar a sementinha no coração do filho de vocês. E só um detalhe aqui,
Se vocês quiserem, muitas vezes não conseguem, não conhecem alguém que é adventista, então é só pesquisar, procure um clube, que vai aparecer para vocês, para procurar o Clube de Desbravadores e de Aventureiros também. É só colocar a região, a cidade ali, que vai aparecer para vocês. Então procure um clube. Ah, nós vamos colocar, então. Gente, no próximo bloco, eu ia falar nesse de fé, mas a gente vai para o próximo, falar sobre fé, oração, importância de amizade, beleza? Então, não perca.